Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem quem ganhou grana na bolsa foi quem apostou na alta do dólar, né? E essa daí é fácil porque já faz tempo que nós estamos falando e esse cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva contribui para quem opera comprado no dólar, né? Então ontem ele deu uma entrevista e aí falou que para acertar as contas do governo, não pode cortar gasto, mas sim tem que aumentar a arrecadação. E, por incrível que pareça, isso não é nenhuma novidade, isso daí não deveria chocar ninguém, não deveria impactar o mercado, porque esse é um pensamento político, né? Isso é um jeito de governar que faz parte da cabeça do Lula, desse governo, do Haddad também. Lembrando, o Haddad é o bom moço do governo que tenta fazer o meio de campo ali para remendar as coisas, né? Mas não que ele pense diferente. Se ele pensasse diferente, ele não estava no lugar onde ele está, né? A gente conhece bem que o Lula não tolera muito quem não se alinha 100% com ele. Então, assim, não deveria ser essa a razão do movimento. E por que eu estou dizendo isso daqui? Porque, basicamente, o preço ele só procura a desculpa para fazer o que ele já queria fazer. Então, assim, a direção do dólar é essa para cima, né? Já está com convicção acima dos 5.500 e nós podemos chegar nos 6 assim muito rápido e muito facilmente, tá? Essa é a direção do dólar. E aí você pega simplesmente algum motivo, né? Tipo, uma entrevista do Lula, vai lá, o preço faz o que ele quer. Tanto é que a bolsa, o índice não caiu, né? O índice ontem deu uma correçãozinha e depois veio terminar o dia praticamente ali na região dos 124 mil pontos e com uma oportunidade de fazer um pivô de alta e ir até os 125. Então, assim, por isso que eu estou reforçando esse negócio, porque o dólar está subindo porque ele tem razões para subir e não é uma entrevista do Lula que faz toda essa diferença. E o índice caiu bastante, chegou numa zona de suporte, está fazendo um repique por enquanto, e aí vamos ver até onde vai esse repique. O alvo desse repique é o primeiro alvo, né, 125 mil pontos, e aí depois a gente vê o que acontece ali. Tá? O mercado internacional continua mais ou menos na mesma configuração. Lembrando, amanhã nós vamos ter novos dados de inflação dos Estados Unidos, então pode ser que dê alguma informação. E hoje nós vamos ter PIB americano às 9h30 da manhã. Então fique esperto porque essa informação do PIB pode dar uma chacoalhada no mercado, tá? E amanhã também a inflação também pode dar uma chacoalhada no mercado. Então cuidado nas operações aí antes das 9h30 da manhã, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser participar com a gente do Método DX, pegar esses trades como a compra do dólar, venda de Magalu ontem, junto com a turma, clica no link da descrição aqui embaixo, você tem todas as informações. Então, turma, o mapa de calor do mundo aqui, mais avermelhado, principalmente na Europa, né? Nós tivemos uma correção ontem na Europa, mas nada demais, né? Ele está naquela configuração ali, que pode ser uma bandeira de baixa, ou simplesmente fez fundo e está repicando sem muita força, mas continua dentro da mesma região. Então, ontem foi um dia de baixa, mas não teve nenhuma alteração da configuração. E o SP 500 não teve tanta convicção assim, né? Você vê que praticamente está tudo parado, né? Só tivemos alguns destaques, né? Apple retomou alta e principalmente aqui o rompimento da Amazon. Estamos falando desse rompimento da Amazon faz tempo. Estamos comprados na BDR da Amazon, aqui na carteira VIP, aqui, um dos melhores trades aí do ano. E você vê um rompimento de 4%. Aí qual que é a beleza de você operar as ADRs no Brasil? Inclusive, uma mensagem aí para quem tem essa preocupação, como é que se protege do dólar, da alta do dólar, né? Se você não tem uma conta, o ideal é você ter uma conta fora, né? E hoje está muito fácil você abrir uma conta aí, tem Avenue, tem XP, tem várias opções, sem você precisar fazer alguma coisa muito mirabolante aí. Mas se você não quer fazer isso daí, um jeito de você proteger o seu capital
é você comprar BDRs de empresas americanas, como da Amazon, por exemplo, Microsoft, Apple, Nvidia, qualquer uma dessas aí. Todas as grandes têm as BDRs negociadas na Bolsa Brasileira. E aí o que acontece? Esses papéis estão em tendência de alta, né? Então você aproveita a tendência e como eles são cotados em dólar lá fora, né? No Brasil é cotado em real. Quando o dólar se valoriza, o real se desvaloriza, esse papel anda mais ainda, né? Foi o que aconteceu com a Amazon ontem. Então, assim, eu recomendo bastante para você que tem uma carteira de investimento, coloca uma parte significativa em papéis, essas BDRs, que é uma coisa que a B3 trouxe para o Brasil e pode ajudar bastante você a proteger o seu patrimônio da desvalorização do real, tá bom? Indo agora aqui para o VIX, olha lá, continua aqui no mesmo lugar, né, nada demais. O que nós tivemos aqui foi uma movimentaçãozinha aqui dos juros americanos, né? Então hoje nós vamos ter PIB, amanhã nós vamos ter informação de inflação e os juros deu aqui uma repicada. Tá aqui nessa tendência de baixa, né? Esse canal aqui de baixa, normal, né? Veio aqui, fez um fundo, a gente quer que ele continue caindo, mas fez uma reação. Né? A mesma coisa aconteceu aqui nos juros na Europa, também fez um dia para cima, mas de qualquer jeito a configuração não muda, continua sendo aqui uma bandeira de baixa depois dessa perna aqui. Né? Então em algum momento isso daqui deve cair mais até prova em contrário. Os juros no Reino Unido também estão fazendo o mesmo movimento e o Japão, olha só, mais um pivô de alta nos juros de 30 anos aqui do Japão. Vamos ver os de 10 anos, quase aqui no pivô de alta, né? E por que isso daqui está acontecendo? Volto a falar novamente, né? Já falei várias vezes, essa questão aqui do ien japonês. Olha só, o BOJ não interferiu, pelo menos até agora, não sei se ele vai criar um outro patamar agora para interferência, né? Eles gastaram muitas reservas para fazer isso daqui. E lembrando, né, o banco japonês, o BOJ, ele tem uma questão, assim como os bancos americanos, né? Ele era o maior comprador de reservas americanas. O Japão e China, os maiores compradores de títulos do Tesouro americano. E o que acontece? Quando a gente coloca aqui o TLT, nós vemos a desvalorização que aconteceu com esses títulos do Tesouro Americano. Né? Então já falamos sobre isso daqui, já teve vários bancos que quebraram por causa disso. Né? Então imagina que você está comprando títulos do Tesouro Americano aqui, ó, em toda essa... ao longo de todo esse tempo aqui, você está comprando títulos. E ele teve toda essa desvalorização. Então, isso daqui pressiona o balanço do banco, né? Aí, além disso, você tem essa interferência que tem que fazer aqui no câmbio para conseguir segurar a cotação do ien. Então, chega uma hora o dinheiro acaba, né? Não, obviamente não acabou ainda, né? Mas eu acho que eles vão ter mais cautela para ficar interferindo. Isso aqui custou muito caro para o Banco do Japão. E fez o rompimento aqui, ó, maior fechamento aqui, topo acima dos 160, né? 160,50. Então, isso daqui é uma coisa que preocupa. Indo agora para o SP500, nós tivemos aqui mais um dia, como eu disse, né, sem muita movimentação, continua aqui. Agora, só o fato de ele estar quanto mais tempo ele fica aqui se segurando aqui nessa região, maior é a chance de ele fazer um rompimento e continuar para cima, ao invés de fazer uma correção. O mesmo vale para a Nasdaq. Olha lá, a Nasdaq tinha até corrigindo um pouco mais, né? Agora marcou esse fundo e já está aqui pelo segundo dia na mesma região. O mais provável é esse negócio ir para cima, né? O Dow Jones continua na mesma consolidação aqui, ontem não aconteceu nada, a Russell 2000 também continua na mesma região, e a Europa nós temos aqui o DAX alemão, que, olha só, ele está nessa dificuldade de decidir o que ele vai fazer, né? Se ele marcou topo aqui e agora vai fazer uma queda e aí vamos entrar numa consolidação ampla aqui, ou se ele vai respeitar a tendência, que é o mais provável, é o cenário que eu acredito mais, né? Então você tem aqui essa tendência de alta e ele vai simplesmente se segurar aqui, em algum momento reage. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Quando fica assim enroscado, não tem muito o que você ficar tentando adivinhar o que vai fazer. Tem que esperar o próximo movimento.
sempre o próximo movimento tem mais probabilidade de ser a favor da tendência. A mesma coisa aqui o Reino Unido e a França, que olha, ontem teve um dia de baixa, até poderíamos dizer aqui que acionou essa bandeira de baixa aqui, mas vamos ver, eu ainda não tenho tanta confiança nessa bandeira de baixa por conta desse fundo aqui, tá? Essa retração de 50% de FIBO tem bastante suporte aqui, eu não sei se isso daqui perde. Indo para o Japão, olha só, o Japão, apesar da questão do câmbio, fez esse pivô de alta aqui, né? E conseguiu fazer o rompimento, fez o fechamento aqui, hoje abriu fazendo um pullback, mas aqui está com cara que vai vir testar topo, né? Já a China, olha só, perdeu o fundo aqui, então abriu espaço aqui para mais quedas. Hoje um candle feio aqui de baixa, né? Os mercados emergentes continuam na mesma região. O nosso EWZ abriu com gap de baixa aqui, então tá nessa região aqui. Eu acho que segura aqui, né? Você vê a influência do dólar, né? Ontem o índice foi para cima, mas como o dólar foi para baixo, o EWZ abriu com gapão de baixa aqui, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo continuando na mesma região, com cara de alta, minério de ferro continuando na mesma região, com cara de baixa, o ouro no fundo aqui, né, ainda consolidado, não adianta querer ficar inventando muita coisa. O DXY ontem fez um dia de alta, então ele continua na sua direção aqui altista, né, se romper esse topo aqui, do 107, a coisa pode ficar feia. E o Bitcoin continua aqui enroscado na região dos 60 mil dólares. Né? Ainda não decidiu se vai reagir ou se vai perder o fundo. A mesma coisa o Ethereum. Vamos ver o Brasil agora. Então, turma, na mesma direção que o dólar, né, não podia deixar de ser, os DIs fizeram um dia de alta ontem aqui, 1,2%, né? Então, isso aqui é resultado aí da entrevista do Lula, né? Nada de novidade. Olhando aqui o índice, olha, você viu que entrou volatilidade aqui e ele acabou fechando no mesmo lugar. É isso que eu estou dizendo, que mesmo o dólar indo para cima, o índice ainda está querendo subir. Vamos olhar aqui os 60 minutos, onde fica mais claro de ver esse movimento, né? Então, provavelmente o destino dele é essa primeira retração de Fibonacci aqui, né? 125,300. E ele tem uma boa chance de fazer esse pivô de alta do jeito que terminou ontem, fechou ontem, né? Então, ontem até nós estávamos ali na sala, né? E aí eu falei para a turma, assim como eu estou falando para vocês, né? O pessoal, teve gente que vendeu aqui nesse fundo, né? E até deu aqui um trade, né? Deu para fazer uma parcial e colocar uma grana no bolso, tudo bem. Mas eu tinha falado que eu não gostava dessa venda por conta dessa estrutura aqui de alta, né, que o preço está fazendo claramente, né. Então eu falei, olha, eu tenho mais interesse, tracei esse Fibonacci aqui, que foi uma coisa que eu não mostrei de manhã, né, isso aqui eu fiz lá junto com o pessoal na sala, e aí tracei esse Fibonacci e falei assim, olha, se ele vier aqui nessa região e se segurar por aqui, pode dar uma oportunidade de compra para ele voltar a testar topo. Foi exatamente o que aconteceu, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, deu a compra aqui, e aí deu aqui quase 1.000 pontos essa compra, né? Então hoje, se fizer o rompimento, deve continuar. Deixei esse Fibonacci aqui só para vocês verem, mas já não faz mais sentido. Então assim, qualquer coisa acima desta região aqui, aonde ele parou ontem, né, nos 123 mil pontos, é só compra, né, não tem o que falar, mesmo que abrir com gap de baixo, qualquer coisa, tá bom? O dólar também é só compra, né, então com essa barra aqui eu vou falar o quê, né, então um belo de um rompimento, 1,3%, fechando aqui 5.530, e foi interessante porque o dólar normalmente, quando ele faz o rompimento de um bola, né, por exemplo, 5.500, ele geralmente para ali perto do 25, do 30, né? Ele dá uma passadinha e para. E ele ficou enroscando aqui, né? Ele veio na primeira barra, ele já veio aqui direto no 15,15, e aí depois ficou enroscando, na segunda barra chegou lá no 20, e aí ficou enroscando e acabou fechando aqui nos 30, até foi um pouquinho mais para cima, né? Então a compra foi aqui, né? Neste rompimento, o stop estava aqui embaixo e aí andou aqui acho que 60 pontos essa compra ontem, né? Para quem segurou até o fim, olha, 65 pontos. Então, assim, vou falar o quê? Só tem compra no dólar
E, de novo, né, segue a mesma orientação, a mesma coisa que eu falei para o índice, né? Esse negócio aqui está numa tendência de alta, não tem por que ficar brigando. Se ele for generoso e abrir com gap ou fizer uma correção aqui, um pullback aqui, é só oportunidade de novas compras, tá? Se ele romper aqui e deixar uma oportunidade de stop, é só compra no dólar, tá? As small caps continuam também, olha só, a mesma coisa que o índice, né? Voltou aqui para a mesma região aqui dessa alta, então eu não gosto de comprar small caps porque a tendência está muito de baixa, né? Prefiro comprar índice se for o caso para day trade, para swing trade nenhuma das duas. Não tem venda em small caps enquanto ela estiver subindo. O Itaú também ontem, olha só, isso aqui tá interessante, né? Porque ele marcou esse topo e ontem até deu um trade aqui de venda, né? Mas depois ele voltou aqui e reagiu. A questão é, enquanto ele estiver aqui abaixo desse topo, eu não vejo compra em Itaú. Ele tem oportunidade aqui de descer, o que é interessante. Mas assim, não é um trade fácil, tá? Eu, sinceramente, neste momento, tem uma ambiguidade aqui em Itaú que eu não gosto. Já o Bradesco é só para baixo. Ontem deu a venda aqui, né? Depois voltou, mas continua para baixo. A Sambi continua enroscada aqui. Até deu a venda, mas uma venda difícil, né? O Banco do Brasil, para mim, a opinião continua a mesma, né? Então, para mim, isso daqui é um topo mais baixo. Ontem deu venda, né? E hoje deve continuar com venda no Banco do Brasil. A Vale continua na mesma região. Se a Vale conseguir se livrar desta consolidação, ela abre espaço para subir aqui e voltar para os 65. Mas precisamos ver se isso acontece ou não. Por enquanto, continua consolidado. E a Petrobras continua nessa ambiguidade, né? Então, tá com cara de que ela quer vir aqui, mas nós temos aqui topos e fundos descendentes, né? Então, neste momento, tá difícil de operar Petro. Tem coisa muito mais fácil, muito mais interessante para operar, né? Como eu disse aqui, olha só, a Magalu, né? Deixa eu colocar aqui no diário, saiu a notícia de Magalu, né? Então, fez esse movimento aqui, deu quase 15% e tal. E aí o que ela já fez? Ela já deixou aqui um topo mais baixo, ontem acionou o trade aqui, nós fizemos trade, foi um day trade bonito e tal. Tem muita gente posicionado na venda de Magalu de swing trade, eu sou um dos que estou, né? Então, por quê? Porque é tendência de baixa, né? Então, mesmo na boa notícia, essa Magalu aqui está com cara que vai cair mais, né? Pode fazer uma reação, como fez aqui, por exemplo, né? Subiu 25%, ainda pode subir mais? Pode, mas se subir aqui nessa região dos 13, 14, eu vendo de novo, não tem problema, tá? Então, é isso que eu estou dizendo, que é mais fácil de operar esses ativos que estão com tendência clara do que ficar ali brigando com Santander, Itaú e Petro, que estão mais duvidosas, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Espero que o Modé esteja bem, porque ontem ele não fez a live porque ele estava doente, né? Tá ruim da garganta, é difícil de falar. Então, desejo as melhoras aí para o Modé. E se você quiser operar com a gente, pegar esses trades aí que nós falamos todos os dias, link na descrição do vídeo aqui do Método DX. Valeu, abraço.